Fala pessoal, beleza? Aqui é Leonel, contador, consultor tributário, especialista no Simples Nacional. E hoje nós vamos falar se o Simples Nacional realmente vai acabar. Vem para a tela. Pessoal, por que existe essa dúvida se o Simples Nacional vai acabar? O que acontece é que quando se fala em reforma tributária aqui no Brasil, o pequeno empresário ele geralmente entra em alerta. Isso porque o Simples Nacional é a grande maioria, faz sentido ele entrar em alerta. Geralmente é o Simples que sustenta essa economia brasileira. Primeiramente, pessoal, vamos entender a verdade por trás do Simples, o que ele é e como que essa reforma tributária está afetando o Simples. Então, o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional ele foi criado pela Lei Complementar 123 lá em 2006 e foi para simplificar a vida das pequenas empresas, unificando vários impostos lá no DAS, a Guia de Pagamento. E ele tem um limite atual de 4,8 milhões de faturamento anual. É para ser algo menos burocrático e ser algo mais previsível para o empresário. Então, falar que o Simples Nacional vai acabar é um mito. A verdade é que ele vai se adaptar. A Lei Complementar 214 de 2025, lá não fala que o Simples Nacional vai acabar. Na realidade, fala que o ambiente tributário ao redor dele vai mudar. O Simples Nacional ele continua sendo preservado. E um detalhe interessante a respeito da questão do Simples é que ele não vai gerar o crédito de IBS e CBS igual às empresas do regime normal. Eu vou falar sobre esse ponto num outro vídeo. Eu vou deixar aqui no card para vocês. E sobre a reforma tributária, o Simples Nacional vai ser afetado pela criação de dois novos tributos, o IBS e o CBS. O IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS, que é a parte do Estado e do município. E o CBS ele vai substituir o PIS e a COFINS. Então lá no DAS, ao invés de ter esses 4 impostos, vai ter o IBS e o CBS. O limite vai continuar o mesmo e é interessante que com a exclusão por exemplo, do PIS/COFINS, também vai acabar alguns benefícios que hoje a empresa do Simples tem, como o benefício dos produtos monofásicos, porque a legislação agora vai ser voltada para o CBS. Também a substituição tributária de PIS e COFINS, que é o caso dos cigarros, né? Então, tudo isso vai ser afetado. Agora, o Simples Nacional, ele vai ter uma adaptação com relação ao IBS e CBS, porque ele vai ter duas opções. Ou ele vai poder pagar o IBS e o CBS dentro do DAS, ou ele vai poder pagar fora do DAS, que vai ser chamado o modelo híbrido. Dentro do DAS, ele vai pagar a alíquota do Simples Nacional, aquela alíquota pequena. Já fora do DAS, ele vai pagar a alíquota normal do IBS e CBS, de acordo ali com cada ano, até chegar a 2033. Qual que é a vantagem e desvantagem? Para empresas que vendem para outras empresas, por exemplo, um atacado vende para outra empresa, ou uma indústria vende para um atacado. Quando ela está no regime normal, que é fora do DAS, ela vai conseguir passar o crédito cheio do IBS e CBS, diferente se ela pagar dentro do DAS. Dentro do DAS, o crédito ele vai ser totalmente diferente. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Então, para empresas que vendem para outras empresas, pode ser que seja melhor pagar o IBS e CBS fora do DAS. Agora, para a grande maioria, pessoal, que vende para CPF, uma pequena farmácia de bairro, supermercado, uma autopeça, a grande maioria das empresas provavelmente vão continuar pagando IBS e CBS dentro do DAS, não pelo modelo híbrido. Então, quais que são as vantagens e como é que o Simples, o que ele tem que fazer, né? Então, as vantagens é que no Simples Nacional o DAS é unificado, tem menos burocracia, não precisa enviar SPED e outras declarações, as alíquotas são progressivas de acordo com o faturamento da pessoa, tem uma gestão realmente mais facilitada, a Receita Federal não olha com tanto rigor para as empresas do Simples, igual olha para as empresas do lucro real. Então, como que você pode se preparar ou preparar os seus clientes, né? Você vai precisar revisar o regime tributário, talvez simular cenários ali de como a reforma tributária vai afetar. Talvez o seu cliente vai ter que ajustar preços, usar sistemas mais precisos, corretos para a emissão correta das notas fiscais, né? Então, você tem que transformar essa mudança em uma vantagem competitiva para você. Como fazer isso, né? De duas formas. Eu vou deixar aqui no link da descrição um artigo completo falando sobre esse assunto e eu também vou deixar um link para você testar grátis o nosso sistema Simples Auditoria. Com ele você vai poder comparar como que a reforma tributária vai afetar o seu cliente do Simples Nacional. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Clique em curtir, compartilhe com outros contadores e te vejo no próximo vídeo.